Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ivan. Faremos exercício da tão importante lei 9784 de 99, exercícios da banca CESP. Vamos fazer uma grande revisão dessa lei fazendo exercício do SESP. Bacana? Vamos lá para a tela, gente? Então, nós vamos estudar a lei 9784/99. Peço a vocês que vocês mantenham a lei aí ao lado de vocês para que a gente possa fazer direitinho as anotações. Vamos lá, galera? Deixa eu só pegar aqui o meu marca-texto. Em um processo administrativo, a fase de instrução é o momento em que se conclui o processo e se passa as orientações finais que deverão ser consideradas pela administração pública. Gente, o item tá falso, sabe por quê? Porque normalmente, quando eu falo em processo administrativo, a fase de instrução é a fase de colheita de provas. Então, a instrução é produção de provas, ok, gente? Na verdade, o processo ele termina, a fase final do processo, a conclusão, ocorre com o julgamento. Julgamento esse que ocorre pela autoridade competente. Então, na verdade, o grande erro aí está falando o quê? Dessa instrução que seria a conclusão do processo? Não, a instrução, na verdade, está no meio do processo, onde nesse processo administrativo eu vou produzir provas, por isso a questão 1 realmente ela está errada. Bacana, pessoal? Belezinha? Vamos continuar. Questão número 2, gente. Em função do princípio da publicidade que norteia toda a administração, impõe-se que a administração pública prove a inexistência dos fatos alegados pelo servidor no processo administrativo. Gente, isso não tem nada a ver com o princípio da publicidade, está completamente falso. O que significa, gente? Na verdade, eu tenho os princípios básicos da administração, que é o famoso LIMP, que está lá no artigo 37 da Constituição de 88. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Na verdade, a publicidade significa o quê? Significa transparência. Significa para o processo administrativo essa publicidade que, em regra, os atos do processo serão o quê? Serão públicos, atos públicos, salvo que tem exceção? Lógico que tem exceção, salvo a defesa da intimidade das pessoas, intimidade ou segurança nacional. Então, a regra é que os atos são públicos, salvo a defesa da intimidade da pessoa ou segurança nacional. Então, esse item 2 está errado. Por quê, gente? Porque isso aqui que ele diz nada tem a ver com o princípio da publicidade. Bacana, pessoal? Belezinha? Vamos para o próximo. Questão número 3, galera. Vamos lá? Como decorrência dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, é correto afirmar que os processos administrativos regidos pela famosa Lei 9784 devem, em regra, guardar estrita correspondência com as formas estabelecidas para cada espécie processual, podendo a lei, em determinada hipótese, dispensar sua exigência. Pessoal, o processo administrativo ele é guiado pelo princípio do informalismo, ele é guiado pelo princípio do formalismo moderado. Na verdade, o processo administrativo deve ter o quê? Deve ter forma simples, evita-se formas complexas, evita um formalismo exagerado, aquele formalismo esteja muito atrelado a alguma norma. Ok, pessoal? Então, o processo administrativo, pelo fato de ser até dispensável a presença de advogado, eu não exijo esse formalismo. Onde está o erro desse item? Volta aqui para a tela. Gente, o grande erro desse item está falando aqui, que diz que pela legalidade e pela segurança jurídica, tem que guardar
restrita a corresponder com a... Não, na verdade há um informalismo ou um formalismo moderado aqui no processo administrativo. Por isso que a questão 3 ela é errada. Lei 9784, questão 3, errada, falso. Bacana, gente? Vamos continuar, pessoal. Gente, no âmbito do processo administrativo, o não atendimento por parte do interessado de intimação regularmente oficializada pelo órgão competente não impede o prosseguimento do quê, gente? O prosseguimento do processo administrativo. Ou seja, ele foi intimado e simplesmente não compareceu. Não impede. Pessoal, até aqui perfeitíssimo. Mas olha a parte final. Todavia, não será mais garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Pessoal, no processo administrativo, eu intimo o interessado para ele apresentar a defesa. O interessado simplesmente não comparece, não apresenta a defesa, não comparece nos autos. Os autos terão seguimento? Sim, os autos terão seguimento, o processo terá seguimento. Porém, a qualquer momento, esse interessado ele pode o quê? Retornar ao processo administrativo. Qualquer momento, esse interessado pode retornar ao processo administrativo e exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Lógico que ele vai pegar o processo do jeito que está. Beleza, gente? Mas será garantido, quando ele retornar, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então volta aqui para a tela, gente. O grande erro está no não. Não mais será garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Gente, está falso a questão número 4. Por quê? Porque será sim garantido esse direito à ampla defesa e ao contraditório, que tem base até na própria o quê? Tem base até na própria Constituição. Vamos para a próxima questão, galera. Questão número 5, gente. 5. O princípio da motivação. Pessoal, motivar significa fundamentar. Então, quando eu uso a expressão motivação, eu estou falando do quê? Eu estou falando da declaração expressa do quê? Dos pressupostos. Declaração expressa dos pressupostos. Pressupostos de quê? Pressupostos de fato, pressupostos de direito. Motivação é a declaração expressa dos pressupostos de fato e de direito que fundamentaram a prática do ato. Qual a importância da motivação, gente? A motivação na administração pública ela decorre do próprio Estado Democrático de Direito. Qual a importância da motivação? Galera, a motivação, e aí a gente tem que pensar muito nisso, ela serve para que o administrado conheça os motivos, para que o administrado conheça os fundamentos e que assim possa controlá-los. Gente, todo ato precisa de motivação expressa? Nem todo. Por exemplo, nomeação e exoneração de cargo em comissão não necessita de motivação. Pode até ser motivado, mas essa motivação ela não é o quê? Obrigatória. A nomeação e a exoneração de cargo que, gente, em comissão. Estamos todos entendidos, gente? Belezinha? Isso é muito importante? Isso é muito importante. Professor, qual ato que precisa de motivação expressa? São aqueles atos, gente, previstos no artigo 50 da Lei 9784. Aqueles atos previstos no artigo 50 da Lei 9784, eles necessitam de motivação expressa. Por isso é importantíssimo você dar uma olhada no seu artigo 50 aí da sua Lei 9784 e decorar os 8 incisos que dizem o quê? A motivação expressa. Bacana? Os atos que necessitam de motivação expressa. Belezinha? Volta aqui, gente. Então vamos lá. O princípio da motivação deve nortear a administração pública na prática dos seus o quê? Dos seus atos. Por essa razão, o administrador, com fim de propiciar segurança, deve adotar nos processos administrativos formas e procedimentos complexos, com várias etapas e o que, gente? E
verificações. Ok, pessoal? Belezinha, gente? Gente, está falso. Atos complexos, procedimentos complexos, gente. Isso está o quê, gente? Isso está falso. Não pode se adotar. Lembra, na verdade, aqui no processo administrativo, o procedimento será simples e não tem nada a ver com a motivação. A motivação pode ser simples, desde que o ato seja o quê? Motivado. Vamos para o próximo, galera. Questão número 6. Gente, considere que em um processo administrativo, um servidor público federal tenha requerido a concessão de uma vantagem pessoal. Então, em um processo, um servidor fez a concessão de uma vantagem, pediu a concessão de uma vantagem pessoal. Considere ainda que a administração tenha fixado o quê, gente? Um prazo para que o interessado apresentasse os documentos. Que documentos? Os documentos necessários à análise do pedido formulado e que esses documentos não tenham sido entregues no prazo estipulado. Não sei se você entendeu, gente. Aqui o que nós temos? Nós temos o servidor que fez um requerimento à administração, pedindo a concessão de uma vantagem o quê? Pessoal. O servidor fez um requerimento à administração requerendo a concessão de uma vantagem pessoal. Beleza. Só que ele não juntou os documentos necessários. A administração foi lá e fez o quê? Intimou esse servidor para que ele apresentasse esses documentos necessários à análise do pedido. E o servidor simplesmente não apresentou no prazo fixado. Ora, o que a administração vai fazer? Vai ficar esperando esse servidor eternamente? Ora, se é uma vantagem pessoal, ora, se é algo que interessa o servidor e ele não apresentou os documentos no prazo, o que vai acontecer, gente? O processo será arquivado. Então, volta aqui, galera. Nessa situação, o processo deverá ser o quê, galera? Arquivado. Perfeitíssimo, verdadeiríssimo. Nessa situação, o processo vai o quê, gente? Ser arquivado. Está corretíssima a questão número 6. Vamos para a próxima? 7. O processo administrativo poderá, o que, gente? Lá no processo administrativo, poderá iniciar-se de ofício ou em razão de requerimento do interessado. Pessoal, um dos principais princípios do processo administrativo, princípios inerentes ao processo administrativo, o que, gente? Administrativo. Um dos principais princípios inerentes ao processo administrativo é o princípio, gente, da oficialidade. É o da oficialidade ou do impulso oficial. Gente, princípio da oficialidade, princípio do impulso oficial. O que significa isso? Significa, gente, que o processo pode ter início e se desenvolver de ofício, independentemente da manifestação do interessado. E mais, mesmo que o interessado peça desistência do processo, olha tanto que isso é importante, mesmo que o interessado peça para desistir, não quero mais continuar o processo, eu quero desistir do processo, o processo pode ter seguimento se o interesse público assim o exigir. Veja a importância que é a oficialidade, veja a importância que é o impulso oficial. Isso ao contrário do processo judicial. Lá no processo judicial vigora o princípio da inércia, ou seja, o juiz só atua se ele for o quê? Provocado. Aqui no processo administrativo vigora o impulso oficial ou a oficialidade. Bacaninha, pessoal? Belezinha? Volta aqui, gente. Então, a questão número 7, ela está completamente verdadeira. Pode iniciar ou de ofício ou a requerimento do interessado. Beleza? Vamos continuar aqui, galera. Aí tem um textozinho. Durante a realização de escavações para expansão da obra do metrô, de responsabilidade do governo federal, ocorreu um acidente em que resultou na abertura de uma imensa cratera em uma área o quê? Residencial e, consequentemente,
desmoronamento, gente, de um edifício, ocorreu desmoronamento de um edifício com soterramento de veículos. Os particulares prejudicados pretendem o quê? Pretendem formular pedidos de ressarcimento junto à administração pública, já que a obra era da administração pública. Beleza, gente? Pediu ressarcimento à administração pública, considerando julgue os itens. Vamos ver, gente? 8. Os interessados deverão aguardar o quê? Decisão administrativa referente aos seus pedidos para então, se insatisfeitos, buscarem a via judicial para a resolução da questão. Gente, o item está completamente falso. Por quê? Porque os interessados podem ir direto a quem, gente? Ao Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário, em face do princípio da inafastabilidade da Constituição, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Então, em face do princípio da inafastabilidade, ele não precisa esperar o processo administrativo, ele pode ir direto à via judicial. Por isso que a questão número 8, ela é falsa. Continuando, galera, questão número 9, o prazo para interposição de um recurso. Qual recurso? Administrativo contra eventual decisão que, gente, denegatória dos pedidos de ressarcimento é de 15 dias, contados a partir da data da intimação do interessado. Pessoal, aqui pela 9784 isso está falso, porque pela 9784 o prazo para um recurso, lembrando, administrativo, o prazo para um recurso administrativo é de 10 dias. Então, segundo a lei, o prazo para o recurso administrativo é de 10 dias. Por isso que está falso, não são 15 dias. Bacaninha, pessoal? Vamos continuar. Questão número 10, galera. Se não houver preceito legal em sentido contrário, ou seja, se não houver uma lei que proíba, os pedidos de quem? Dos interessados podem ser reunidos em um único requerimento, desde que tenham conteúdo e fundamento idênticos. Gente, isso aqui tem a ver com o princípio da eficiência. É o famoso abaixo-assinado. O que é o abaixo-assinado? Abaixo-assinado é um requerimento único, onde várias pessoas assinam aquele requerimento. Vão lá e assinam um único requerimento. Veja como que é muito mais eficiente. Imagine, 50 pessoas querem a mesma coisa. O que é melhor? 50 requerimentos individuais. O que seria mais eficiente para a administração? 50 requerimentos individuais ou um requerimento, presta atenção, 50 requerimentos individuais ou um único requerimento a 50 pessoas assinando, desde que seja a mesma situação fática. Lógico que um único requerimento. Por isso que esse item, volta aqui, gente, eles podem, gente, veja que não é deve, né? Até porque uma pessoa não é obrigada a pedir com a outra. Podem ser reunidos em um único verdadeiríssimo. O item está certo, questão 10, isso tem a ver com o princípio da eficiência, porque é mais eficiente para a administração analisar um único documento do que vários documentos, vários requerimentos. Bacana, pessoal? 11, galera, interessante a 11. Gente, a 11 diz assim: conforme expressa disposição da Lei 9784, se ocorrer equivocada interposição de recurso perante a autoridade incompetente, será indicada ao recorrente a autoridade competente e devolvido o prazo recursal. Galera, o que acontece aqui? Aqui no processo administrativo não é obrigatória a presença de advogado. Então, o próprio interessado pode fazer o requerimento. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma autoridade e aqui eu tenho uma outra autoridade.
para ficar claro que aqui eu tenho uma autoridade inferior e tenho uma autoridade o quê, gente? Superior. Então aqui é a autoridade. Vou escrever aqui inferior. Acompanha o desenho. E a autoridade superior. Segundo a lei, se não houver disposição legal para quem pedir, o processo tem que ter início perante a autoridade com o menor grau hierárquico para decidir, ou seja, a inferior. Então, eu estou aqui, eu vou colocar eu faço um pedido, um requerimento, aqui o pedido, para essa autoridade, que é a autoridade o quê? Inferior. Se a lei não falar para quem eu devo pedir, eu tenho que começar por baixo. Faço um pedido para a autoridade o quê? Inferior. O que é essa autoridade? Então, eu vou lá e faço um pedido administrativo. Essa autoridade inferior, o que é que ela fez? Poxa, indeferiu o meu pedido. Me negou, lógico, ela vai ter que motivar. Indeferiu motivadamente o meu pedido. Gente, esse eu aqui ficou parecendo outra coisa, né? Deixa eu arrumar aqui o Pera aqui, deixa eu arrumar o aqui, porque senão fica parecendo... sou eu. Eu fiz um pedido. A autoridade inferior indeferiu o meu pedido. O que eu vou fazer? Eu vou preparar o meu recurso. Então, vou preparar um recurso. Gente, olha o que a lei diz. Quando eu tiver com o meu recurso, eu não pego o meu recurso, presta atenção, eu não vou dirigir o meu recurso direto à superior. Não vou dirigir direto à superior, vou até apagar. Eu pego o meu recurso, eu que fiz o que? O recurso, porque indeferiu, pego o meu recurso e dirijo à mesma autoridade que decidiu. E essa autoridade, ela pode em 5 dias reconsiderar. Então, ela tem 5 dias para reconsiderar ou encaminhar à autoridade superior. Encaminhar, ela é obrigada a encaminhar, se ela não que reconsiderar. Então, o meu recurso, lembra que eu tenho um prazo para esse recurso. Você lembra qual é o prazo para esse recurso? Esse recurso é no prazo de 10 dias. Mas quando eu fizer o meu recurso, eu não vou dirigir o meu recurso já direto à superior, não. Eu vou dirigir, vou colocar dirigir o meu recurso à mesma autoridade que decidiu. E essa autoridade que decidiu é a autoridade o quê? Inferior. Essa autoridade vai ter o prazo de 5 dias. Para quê? Ou reconsidera a decisão ou encaminha a autoridade superior. E aí a autoridade superior faz a sua decisão. A autoridade superior toma a sua decisão. Aí é a autoridade o quê? Superior que vai tomar a decisão. Agora, olha o que o item está falando. O item está falando se eu aqui que estou fazendo o pedido de entrar com recurso, se eu dirigir o meu recurso perante a autoridade incompetente, ou seja, eu não sei para quem eu vou dirigir e dirijo o meu recurso à autoridade o quê? Incompetente. A lei diz assim, nesse caso, se a autoridade incompetente, o meu recurso não será conhecido. Não será conhecido, lógico, porque a autoridade ela é o quê? Incompetente. Porém, gente, vai ser indicado a autoridade competente. Vou ler de novo aqui para vocês, que aí vai ficar muito fácil você ver tudo isso aqui. Olha aqui, galera. Ó, conforme disposição expressa, isso está expresso aonde? Na 9784. Se ocorrer equivocada interposição de um recurso perante a autoridade incompetente, será indicada ao recorrente, olha, vai ser indicado ao recorrente quem? A autoridade que é o quê? Competente, eu indico para ele. E eu ainda vou, olha a colher de chá, ainda será devolvido o prazo recursal. O item está completamente verdadeiríssimo, certíssimo. É isso que a 9784 fala de forma o quê? Expressa. Vamos para a próxima, gente. 12, galera. Olha só, gente. 12. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a revogação de ato administrativo que já gerou efeitos concretos exige o quê?
exige um regular processo administrativo. Pessoal, eu preciso muito que você entenda uma coisa aqui. Nós temos os chamados atos discricionários e os atos vinculados. Atos vinculados são aqueles em que não há liberdade de atuação, porque a lei já vinculou todo o modo de agir do agente público. Enquanto os atos discricionários, existe uma liberdade de atuação dentro dos limites fixados em lei. Em regra, os atos discricionários podem ser revogados, só os discricionários, o vinculado não. Em regra, os atos discricionários podem ser o quê? Revogados. O que se entendia antigamente? Ora, se o ato é discricionário, a administração pode revogá-lo na hora que ela quiser, quando ela quiser, da forma que ela quiser. Por quê? Porque o ato ele é discricionário e por isso pode ser livremente revogado pela própria administração. Isso que, gente, antigamente. Hoje em dia, o que o Supremo passou a entender? Se esse ato gerou um efeito concreto, se esse ato administrativo gerou um efeito para alguém, não pode a administração simplesmente revogá-lo de qualquer jeito, gente. Por quê? Porque esse ato, mesmo sendo discricionário, criou uma expectativa para o administrado. E é bem capaz que o administrado, com base nesse ato, tenha feito até despesas com esse ato. Criou-se uma expectativa para o administrado em relação a esse ato administrativo. Ora, se eu criei uma expectativa, eu não posso simplesmente ir lá e revogar o ato sem nem dar ciência para o administrado. Então, o que o Supremo diz? Os atos que produziram efeitos concretos, aqueles atos, gente, que importam o quê? Aqueles atos que importam alguma lesão a direito, ele precisa, mesmo no caso de revogação, de quê? Volta aqui na tela, exige regular processo administrativo. Aí eu vou colocar aqui, ó, com motivação, tem que dar os fundamentos de fato e direito, e ampla defesa. Com motivação e ampla defesa. Verdadeiríssimo, o item está completamente correto, sem problema nenhum. Beleza, gente? Esse é o item 12 do nosso simulado. Vamos para o próximo? Item 13, gente. A lei permite, item 13, a lei permite que o órgão administrativo e seu titular deleguem parte de sua competência a órgão não hierarquicamente subordinado. Pessoal, a Lei 9784 também trata da parte de competência. A lei diz que a competência ela é irrenunciável. Gente, a competência no direito administrativo é irrenunciável, porém, ela pode ser delegada ou ela pode ser avocada. O que é delegar? É transferir de um para outro. Isso é a delegação. O que é a avocação? É chamar para si. No caso da delegação, um órgão e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos e agentes, mesmo que esses outros órgãos e agentes não lhe sejam o quê? Subordinados. Quando for conveniente e houver razões de índole técnica, jurídica, econômica, territorial ou social. Então, a delegação pode ocorrer tanto em relação a subordinado, quanto em relação a não subordinado. Tanto em relação a subordinado, como em relação a não subordinado, eu posso ter a delegação de competência. É isso que diz a Lei 9784, lá por volta do seu artigo 13, 12, no artigo 12 da Lei 9784. Vamos dar uma olhada aqui, gente? Então vamos ver de novo a 13? A lei permite que órgão administrativo e seu titular deleguem o quê? Gente, isso aqui é importante, ó. Ele não pode delegar tudo. Como é que ele delega tudo e fica à toa? Deleguem parte de sua competência a órgão não hierarquicamente subordinado. Sim, então é possível ao agente ou órgão delegar tanto. No caso, isso, gente, vale para o caso de
delegação. Delegação. É possível essa delegação tanto para subordinado quanto para não subordinado. É possível, gente? É possível essa delegação de competência. O item 13 é verdadeiríssimo. Bacaninha, pessoal? Belezinha? No próximo bloco, continuamos a revisão da Lei 9784. Até lá!